A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos no capítulo 8 de João, e a partir do versículo de número 12, Jesus ele vai estar fazendo um discurso sobre a sua missão, ali no templo, onde os fariseus vão estar ali questionando, ouvindo, muitos vão crer que ali estavam, mas a palavra do Senhor diz, Jesus começa dizendo que ele é a luz do mundo, e quem segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso, assim, os fariseus eles ficam insatisfeitos, e dizem para Jesus: tu te testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus ele vai responder: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Então, isso vai fazer com que aqueles homens fiquem aborrecidos, né? E ali eles vão estar no embate, realmente a respeito de sobre realmente de quem é Jesus, e Jesus ele vai ser firme nas suas palavras em dizer que eles não conhecem a Deus, porque se conhecesse, ele sabia quem era que Deus teria enviado. Isso vai causar ali aborrecimento entre eles, que vão estar buscando meios de tentar prender Jesus. Jesus ele fala no versículo 19 para eles: se vós a mim conhecesses, né, se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E é o que Jesus ele é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz, então, e portanto, quem vê a Jesus, vê a Deus. João 14, 9 diz, então, e quem conhece o Filho, também conhece o Pai. Então, conhecer aqui está no sentido de relacionar-se, de ter comunhão com Deus. Aqueles que têm comunhão com o Filho, também têm comunhão com o Pai. E o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Isso está em 1 João, capítulo 2, versículo 23. Então, é impossível separar uma coisa da outra. Nós vamos ver, que prosseguindo aqui nessa conversa, nós vamos ver no 25, que eles perguntam: quem és tu? E Jesus lhe disse: é isso mesmo. Jesus lhes disse: isso mesmo, que já desde o princípio vos disse. E ele faz a pergunta, e Jesus ele vai responder: eu sou. Mas não acrescentou nada depois disso. Então, os judeus então estavam dizendo algo como: você é o quê? E Jesus não lhe deu resposta, além de dizer que ele é aquilo que já havia dito que era, no versículo 25. Então, porque a própria expressão eu sou já definia quem ele era. Esta foi a mesma expressão usada por Deus no Antigo Testamento para se definir: eu sou o que sou. E é isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Então, portanto, Deus é o eu sou. E Jesus se identificou como sendo eu sou. Então, Jesus não estava dizendo que era alguma coisa que deixou incompleto. Exemplo, eu sou, um questionamento. Ele tinha certeza de quem ele era, mas estava se definindo como
com a própria expressão eu sou. Não havia nada para ser adicionado, já que toda a resposta já se encontrava dentro da própria expressão por ele utilizada, né? Então Jesus ele sabia, né, para que ele veio. E vamos ver ainda mais à frente nesse texto que quando ele diz no versículo 28, Jesus ele vai dizer, Jesus então lhe disse, quando levantares ao Filho do Homem, então entendeis que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas isto digo como meu Pai me ensinou. Né? Quando ele fala, quando levantares ao Filho do Homem, né, como Jesus fosse ressuscitado dos mortos, então entendereis que eu sou. Mais uma vez, Jesus não diz o que ele era, porque a própria expressão eu sou já era a resposta. Né? Nada faço de mim mesmo. Então, Jesus não fazia nada por sua própria vontade, mas estava apenas para obedecer à vontade do Pai Celestial. Este conflito entre a vontade de Deus, a vontade do Jesus homem, com a vontade de Deus no céu, se vê mais claramente no relato de Lucas, lá em Lucas 22, 42, onde Cristo expressa o mesmo princípio aqui declarado, né, sobre sujeitar a sua vontade e a vontade do Pai. Né? Jesus continua dizendo no 32, que é o nosso texto devocional, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o texto ele mostra a necessidade da presença contínua em conhecer a Deus por parte daquele que já crê em Cristo, e não somente por aqueles que ainda estão na ignorância. Então no verso anterior, Jesus ele responde àqueles judeus que creram nele, né? No versículo 31, e diz para permanecerem em sua palavra, dizendo que aí sim serão seus discípulos, conhecerão a verdade e serão libertos. Então, a liberdade, portanto, não é um acontecimento imediatamente simultâneo à conversão, mas é um processo que ocorre a partir da convenção, né, da conversão, e que implica em perseverança contínua na fé, em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, né? E isso é o que Jesus ele deixa bem esclarecido para cada um de nós, né? E logo no versículo 33, respondeu-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes, tu sereis livre. Né? Quando ele diz ali, nunca servimos a ninguém, Jesus estava falando ali de sermos livres do pecado, mas eles entenderam que estava se referindo a uma escravidão, né, a alguém. No 34, vai dizer que Jesus ele vai responder, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Né? Todo aquele que faz e comete pecado, ele é servo do pecado. Né? Uma tradução mais precisa seria todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, né? Tradução da NVI. Então Jesus não estava falando de pecado involuntários ou ocasionais, o que qualquer cristão comete, né? Porque ninguém é perfeito, mas de alguém que vive no pecado, que está em condição de pecado. Esta pessoa se faz servo do pecado, que se torna prisioneira, né, dele, e não consegue deixar esta condição, mesmo se não quiser, mas continua vivendo daquela maneira. Por exemplo, alguém que começa a experimentar as drogas e torna-se viciado, passa a ficar aprisionado neste vício e dificilmente consegue deixar as drogas com facilidade. Então, há uma luta pela liberdade quando a pessoa acorda para a vida e decide deixar as drogas. E somente com Deus na causa há alguma possibilidade, né, de liberdade. Então, a mesma coisa ocorre com vários outros tipos de pecado, como o alcoolismo, o fumo, a pornografia, né, e muitos outros. Então, o cristão, por sua vez, está numa condição de liberdade,
pois se vê livre dos vícios e tem domínio sobre o seu próprio corpo e vontade, sem se deixar se dominar pelos impulsos carnal, né? Então, nós precisamos ser livres do pecado, né? O pecado, como ele diz aqui, todo aquele que faz pecado, servo é do pecado, né? Pecadores todos nós somos, cometemos pecado, mas não podemos viver, né, no pecado, viver pecando, né, como Jesus ele vai orientar. E nós vamos ver aqui mais à frente, onde ele diz: o servo não fica em casa para sempre. Então, se a pessoa não deixar, né, o estado de servidão ao pecado, ela será cortada do reino da salvação. Aí no 36 ele diz: verdadeiramente sereis livres. Então a verdadeira liberdade só se encontra em Cristo Jesus. O 37 vai dizer: bem sei que sois semente de Abraão, né, em sentido físico, de descendência natural, mas não em sentido espiritual. No versículo 38 ainda, diz: eu faço que vi junto a meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto a vosso Pai. Junto a vosso Pai, fazer que o demônio, de quem eles eram filhos, em sentido espiritual, porque eles estavam ali fazendo a vontade do inimigo. E no 44 ele vai falar que desde o início, homicida desde o princípio, isso é o diabo. No versículo 44, quando ele diz: vós tende por pai o diabo, a quem satisfazer o desejo de vosso pai, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não a verdade, quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, desde o princípio da criação dos céus, e da terra, ou mais precisamente desde quando Satanás é Satanás, o opositor, já que no início o ser que hoje é chamado de diabo era um anjo de luz que foi expulso do céu por ter sido tomado pelo orgulho e rebeldia. Isso está lá em Lucas 10, 18, Apocalipse 12, 4 e 9, são pontos que você vai mergulhar mais nesse tema. Isto é corroborado pela continuação do verso, que diz que o diabo não permaneceu na verdade. Se ele não permaneceu na verdade, é porque um dia esteve na verdade. Pois só alguém que um dia esteve na verdade pode não permanecer nela. Então, uma vez que permanecer, significa seguir, manter ou conservar algo. Então, continuar seguro e são, ser mantido íntegro. Nós observamos ainda no 46 que ele diz: me convence do pecado, de pecado. Uma tradução mais que a gente vai dizer: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Então, Jesus sabia e reconhecia que era imaculado, isto é, sem pecado. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração, que o Senhor ele possa continuar falando ao teu coração, e tenha cada dia, busque o conhecimento da verdade, porque a verdade do Evangelho do Senhor Jesus está nos Evangelhos, que está na Palavra de Deus. Ela traz libertação. Fuja, das coisas que te faz pecar, desvie de todo mal, porque ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Se somos libertos pelo Senhor, verdadeiramente somos livres do pecado, e a cada dia procurando viver uma vida em santidade para agradar ao Senhor, E não se atente, pois Jesus fala que uns têm Deus como Pai e outros têm o diabo como Pai. Aquele que satisfaz a vontade da carne, a vontade do diabo, é considerado filho de Satanás, porque o inimigo, desde a fundação, ele profere mentiras, nele não há verdade, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, que nesse dia você possa estar andando nos caminhos do Senhor, conhecendo a verdade, como está conhecendo agora, e deixar o Espírito Santo de Deus, e deixe o Espírito Santo de Deus fazer a obra no teu coração. Que Deus te abençoe nesse dia.